Olá, concurseiros! Tudo na paz? Eu sou o professor Paiva e vou estudar junto com vocês o Código de Trânsito Brasileiro. Ele que foi aprovado pela Lei 9.503 de 97 e que entrou em vigor em janeiro de 1998. O nosso foco neste curso será o concurso para agentes de trânsito do município da Barra dos Coqueiros. E vamos juntos estudar a legislação de trânsito vigente no Brasil, que não é difícil. Muita gente acha que é um assunto complexo, difícil. Não é verdade. É fácil, é apenas abrangente. Vai exigir dedicação, atenção e que você possa realmente estar estudando para dominar esse assunto e arrasar na prova do concurso. Sem mais delongas, vamos à nossa lei. O Código de Trânsito Brasileiro se inicia pelas disposições preliminares. E logo no seu primeiro artigo, o legislador veio nos dizer para que serve o Código de Trânsito Brasileiro. Ele rege o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional que sejam abertas à circulação. E aí eu já chamo a atenção de vocês. Muita gente acha que a legislação de trânsito só é vigente na via pública. Não é verdade. Mesmo que seja privada, se ela estiver aberta à circulação pública, lá estará em vigor as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Mas e o que seria trânsito? O nosso legislador também se preocupou em definir o que é trânsito. E aí eu queria chamar a atenção de cada um dos senhores. Muita gente pensa que trânsito é apenas a movimentação de veículos. Não é verdade. Trânsito é a utilização da via, seja por pessoas, por animais ou por veículos, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, estacionamento, parada e operação de carga e descarga. Portanto, se liguem, se a pergunta diz respeito ao conceito do que vem a ser trânsito, o que importa é que trânsito é a utilização da via aberta à circulação. Em seguida, o legislador também se preocupou em dizer quais são essas vias terrestres. De que vias terrestres o legislador está falando quando trata do nosso Código de Trânsito Brasileiro? Então, no seu artigo 2º, ele tratou de estabelecer que são vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Portanto, se liguem. Aqui o legislador está apenas exemplificando tipo de vias, que podem ser urbanas, que podem ser rurais, e aí dá exemplos abertos e se refere à nossa nomenclatura usual, ruas, avenidas, praças, logradouros. Contudo, não se confunda. Lá no artigo 60, o legislador tratou de nos dizer a classificação das vias quanto à sua utilização. E aí não confundam essa situação. Uma coisa é dizer que exemplos de vias abertas à circulação são ruas, avenidas, logradouros e praças. Uma outra é classificar essas mesmas vias quanto à sua utilização. Pois bem, o artigo 60 do mesmo Código de Trânsito Brasileiro vem classificar as nossas vias em urbanas ou rurais. As vias rurais são as rodovias e as estradas. Diferença entre elas: as rodovias são pavimentadas e as estradas não são pavimentadas. Já as vias urbanas, elas se subdividem em vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. Como vocês podem ver, nada tem a ver com rua, avenida, logradouro, enfim. Ali onde estudávamos anteriormente, o artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, falávamos em exemplificação.
Lá no artigo 60 temos a classificação da via quanto à sua utilização. Uma outra dica importante, quando o legislador se refere à regulamentação do uso da via, ele está se referindo à sinalização de trânsito. Isso mesmo. Como você sabe que regra deve seguir numa determinada via? Através da sinalização. E quem é que faz a sinalização? O órgão com circunscrição sobre ela. No caso das rodovias federais, eu tenho o DENIT, por exemplo. No caso das rodovias estaduais, eu tenho o DR. No caso das vias urbanas, o órgão municipal de trânsito. São esses órgãos que regulamentam o uso, a utilização da via através da sinalização que é instalada nessa mesma via. Então, se liguem nessa situação, tá? Dando continuidade, ainda no nas nossas disposições iniciais, para efeitos da utilização do código, da aplicação do código, nós temos algumas situações que, apesar de não serem de fato vias, se equiparam a vias, né? E aí, se liguem, nós temos as praias abertas à circulação pública. Praia não é via, todo mundo sabe. Praia, lá da geografia, é a depositação de areia por um curso d'água, ou pelo mar, ou pelo oceano. Neste caso, se a praia é aberta à circulação pública, lá estará em vigência as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Da mesma forma, as vias internas pertencentes aos condomínios. Notem, o condomínio é privado, pertence aos condôminos. No entanto, as vias internas de condomínios formados por mais de uma unidade autônoma, lá nestas vias prevalecerão as regras do Código de Trânsito Brasileiro. E, por fim, as áreas dos estacionamentos dos estabelecimentos privados de uso coletivo. Olha aí que interessante, há algum tempo atrás havia uma celeuma muito grande, se era possível ou não aos órgãos de trânsito adentrar aos estacionamentos dos shopping centers, dos supermercados, para fazer fiscalização, principalmente no que diz respeito ao uso das vagas especiais para gestantes, para idosos, para pessoas com deficiências físicas. Agora não há mais celeuma, hein, turma? Agora a legislação é muito clara. É possível sim aos órgãos adentrarem a essas vias, apesar de serem privadas, para lá fiscalizar a utilização dessas vagas especiais de estacionamento. Então, a gente já vai dando a dica para vocês que desobedecer a sinalização de estacionamento especial para idosos ou para pessoas com deficiência física constitui uma infração de trânsito gravíssima, punida com multa e que pode dar remoção do veículo para o depósito. Então, se liguem, mesmo se tratando de uma área privada, se é aberta à circulação pública, como os estacionamentos dos shoppings e de supermercados, ali também o Código de Trânsito estará em vigor e lá poderá sim haver a fiscalização por parte dos órgãos que têm competência para isso. Dando continuidade às nossas disposições preliminares, vale a pena lembrar sobre a responsabilidade dos órgãos de trânsito. E aí, que responsabilidade é que eu estou falando? A responsabilidade civil. Os órgãos de trânsito, como nós vamos ter a oportunidade de estudar, eles têm atribuições estabelecidas na legislação. Pois bem, toda vez que uma omissão, que uma ação ou que um erro na execução dessas atribuições por parte do órgão de trânsito provocar danos aos cidadãos, haverá a responsabilidade objetiva deste órgão de trânsito em indenizar aquele cidadão que foi vítima desse dano. E olhe lá, hein? Nós estamos falando em responsabilidade objetiva. Significa dizer, não precisa haver culpa e nem dolo. Basta que a ação, o erro ou a omissão daquele órgão provoque o dano para nascer a responsabilidade objetiva deste mesmo órgão em estar indenizando
o usuário que foi vítima do dano. Lembrando mais uma coisa, essa regra ela sofre uma exceção. Que exceção seria essa? A responsabilidade objetiva não acontecerá quando o dano for proveniente de caso fortuito ou motivo de força maior. Um exemplo disso. Suponha que um órgão de trânsito faz a remoção do veículo porque estava cometendo uma infração de trânsito para o depósito. E durante essa custódia, o veículo fica sob a responsabilidade do órgão de trânsito. Contudo, se em meio a uma tempestade, um raio destrói um daqueles veículos que lá estão custodiados, não haverá a obrigação do órgão de trânsito indenizar. Exatamente porque se enquadrou nas exceções. Não haverá indenização, não haverá responsabilidade objetiva do órgão quando estivermos diante de um dano que foi provocado por caso fortuito ou por motivo de força maior. Então, se liguem aí, é uma situação interessante que já foi pergunta de muitos concursos na área de trânsito. Por fim, ainda nas nossas disposições preliminares, vale a pena lembrar que o Código de Trânsito Brasileiro tem 2 anexos. O anexo 1, que é uma espécie de glossário, que é uma espécie de relação de termos técnicos com os seus significados para efeito da aplicação da lei, e o anexo 2, que trata exatamente da sinalização de trânsito. Aqui, quanto ao anexo 1, vale a pena o aluno dar uma chegada, o concurseiro, estar ligado lá no anexo 1, onde estão as definições técnicas do nosso código, porque nem sempre o significado daquela palavra na língua portuguesa é a definição técnica daquele termo para efeito da aplicação da lei. Vou dar um exemplo para vocês. Parar o veículo e estacionar o veículo. Há alguma diferença? Olha, nós sabemos que para o trânsito há diferença, mas na língua portuguesa alguém pode dizer parar e estacionar significando a mesma coisa. Se você está diante de uma placa de proibido estacionar dentro do seu veículo, com o motor ligado, com o pisca-alerta acionado, aguardando alguém chegar até o seu veículo, você está parado ou estacionado? Muita gente acha que com o motor ligado, com o pisca-alerta acionado, ele está apenas parado e, portanto, não estaria cometendo infração de trânsito diante de uma câmera, ou melhor, diante de uma sinalização de proibição de estacionamento. Contudo, não é bem assim, meus amigos, que a coisa funciona. Como eu posso mostrar para cada um de vocês aqui, no anexo 1º está a definição do que vem a ser parada. É a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Pois é, o que caracteriza a parada é a finalidade da imobilização. Se você usa o tempo estritamente necessário para um embarque ou para um desembarque, mesmo que esse tempo seja um pouco maior, no caso de um ônibus com 40 passageiros, ou um pouco menor, no caso uma criança que desembarca na porta de uma escola infantil, estará diante de uma parada. Se o tempo é maior que isso, se a finalidade é outra que não o embarque e o desembarque, aí você estará diante de um estacionamento, mesmo que o motor esteja acionado, mesmo que o pisca-alerta esteja acionado. Então é muito importante que o aluno se ligue nas definições que estão estabelecidas no anexo 1º. E para isso é importante você dar uma visitada no anexo 1º e ler com atenção a definição das palavras que ali estão estabelecidas. Por hoje é só. A gente continua o nosso estudo em outra oportunidade. Forte abraço!